Agora nós vamos para mais uma contação de história bíblica. E a nossa história de hoje fala sobre José, um homem que era muito fiel a Deus, ele confiava muito em Deus. José era um sonhador. Ele sonhava sonhos grandes que ninguém achava que era capaz de acontecer. Seus irmãos tinham muito ciúme dele por conta dos seus sonhos. E porque o seu pai gostava mais de José. Chegaram a vender ele, acreditam, crianças? Mas José nunca deixou de confiar e acreditar que Deus era capaz de realizar os seus sonhos. E continuou firme, fiel e temente ao Senhor. Então, crianças, vamos ser como José, sempre fiel, dizer não a tudo que é errado, tudo que desagrada a Deus. José, ele não pecou em momento algum, sempre confiou em Deus. E o Senhor realizou os seus sonhos. Vamos conhecer a história de José? Olá, crianças! Agora vamos para mais uma contação de história bíblica. A nossa história de hoje é sobre José. A história de José é um drama cheio de traições, conflitos familiares, mentiras e injustiça. E é, ao mesmo tempo, uma das mais belas demonstrações de fidelidade e confiança de um homem em Deus. A nossa história se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. José nasceu em uma grande família. Ele era irmão caçula de 11 irmãos e o filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó. Ela havia passado grande parte de sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo, o seu pai o amava mais do que os seus outros irmãos. Jacó demonstrou isso quando presenteou José com uma túnica colorida. Desde o momento em que seus irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiá-lo. Certo dia, José teve um sonho e resolveu contar para seus irmãos. E falou que eles estavam atando feixes de trigo. E o feixe de trigo dele havia se levantado e o feixe de trigo de seus irmãos tinham se prostrado diante do feixe de trigo deles. Quando José contou esse sonho para seus irmãos, eles ficaram com mais raiva ainda dele. Mas nenhum deles imaginava, nem o próprio José, que cada sonho desse que ele tinha era prelúdio de algo que aconteceria no futuro, era a profecia da sua própria história. Um dia, o seu pai, Jacó, pediu para que José fosse encontrar os seus irmãos no campo, onde eles apacentavam ovelhas. Os seus irmãos viram José de longe e começaram a falar entre si. Lá vem aquele moleque sonhador. É agora, temos a chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao nosso pai que um animal o matou. Rubem, seu irmão mais velho, falou: Não vamos derramar sangue inocente. Joguem ele em um poço sim, mas não toquem para ferir. Os irmãos concordaram, arrancaram a túnica que ele estava vestindo e jogaram ele dentro do poço, mas sem água. Ao se assentarem para comer, os seus irmãos avistaram de longe uma caravana de ismaelita, que levavam muitas especiarias para o Egito. Então Judá disse: O que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Afinal de contas, ele é nosso sangue. Nós vamos vendê-lo. Seus irmãos concordaram e venderam José por 20 siclos de prata. Os irmãos tomaram a túnica de José e molharam no sangue de bode que haviam matado e enviaram para o seu pai com a seguinte mensagem: Temos achado esta túnica. Reconhece que essa pode ser a túnica do teu filho? Jacó reconheceu a túnica como sendo a de José e ficou pensando que algum animal tinha matado José. Quando José foi traído e vendido por seus irmãos, ele tinha apenas 17 anos. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito e lá foi vendido como um escravo para um dos oficiais de guerra, o capitão da guarda de Faraó, Potifar. Ele passou muitos anos trabalhando na casa de Potifar,
Potifar gostava muito dele, até que um dia a sua esposa quis namorar José. José não aceitou. Sempre que a mulher se aproximava, ele saía e falava que não podiam fazer aquilo, pois era pecado contra o seu patrão e contra Deus. Então a mulher tentou agarrar ele à força. Ele tentou fugir, mas a mulher ficou com a capa dele nas mãos e acusou José de ter tentado agarrá-la à força. Potifar acreditou nas palavras da sua esposa e, cheio de ira, lançou José na prisão. Mas Deus estava sempre com José e o tratou com muita bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O carcereiro acabou encarregando José de todos os que estavam presos ali naquela prisão. Na prisão, José interpretou o sonho de 2 prisioneiros que ali estavam. 2 anos depois, Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Então o copeiro, nesta hora, lembrou-se de José e contou para Faraó tudo o que havia acontecido na prisão e como José havia interpretado o sonho dele e tinha dado certo. Então Faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente do calabouço, e falou para José: tive um sonho que nenhum dos meus profetas e sábios conseguiu interpretar. Este sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo. Disse Faraó: não é de mim. Deus dará a resposta. Deus te dará paz, Faraó, disse José. O Faraó contou a José que tinha tido 2 sonhos e José interpretou da seguinte forma: na verdade, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Deus mostrou ao Faraó o que ocorrerá no futuro. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre o Egito, mas depois virão anos de fome, e fome tamanha que tempos de fartura não serão mais lembrados. Se me permite, Faraó, quero dar-lhe um conselho. Torne um homem responsável por armazenar comida nos tempos de fartura. Assim, quando os tempos de fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. As palavras de José foram muito agradáveis a Faraó. Este reconheceu que o Espírito de Deus era com José e o constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito com o cargo de governador. Deu-lhe um anel de ouro. José tinha a idade de 30 anos quando essas coisas aconteceram. E o seu sonho estava começando a se realizar. José se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo que havia lhe concedido durante toda a sua vida. E aí, crianças, vocês estão gostando da história de José? Perceberam que Deus realiza sonho? Basta apenas que sejamos fiéis e obedientes a Deus.